Graças e paz, irmãos. Em seguida vocês vão estar assistindo um seminário de escatologia, é claro, de uma forma sumariada, de uma forma compactada. Eu procurei fazer o meu melhor, capacitado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, em estar agregando na sua vida essas informações, que sejam pedras memoriais, que venham edificar a sua vida, que venham preparar o seu corpo, alma e espírito para a volta gloriosa de Jesus. O livro de Apocalipse não é um livro que deve remeter medo à sua vida, muito ao contrário, ele remete uma bênção para a sua vida. Ele já começa com uma promessa de bênção. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Então que você seja um bem-aventurado, que você possa exalar o perfume de Cristo por onde quer que você vá, que você esteja preparado para a volta gloriosa de Jesus. E como é um tema extenso, complexo, seria impossível esgotar esse tema dentro desse vídeo que foi bastante compactado. Mas se você quiser saber mais a respeito de escatologia, fica aqui o convite para vir e visitar a nossa base. Olha a nossa agenda no site ali, no link agenda, no site danielmastral.com.br. Entrando no link agenda, vai ter a nossa agenda. Vamos estar ministrando o tema escatologia de maneira mais ampla, expandindo o tema, mas não ainda esgotando o tema, que é um tema muito amplo, mas sempre pontuando o que há de mais importante. Então deixo aqui meu convite, quem quiser vir participar, conhecer mais, estamos de braços abertos para te receber. Para mim é uma honra, um privilégio servir a quem serve, somar com você, agregar elementos de conhecimento à sua vida. E assim que a igreja, um ajuda o outro, um afia a espada do outro, um afia junto. Que você possa agora ser abençoado com essa mensagem e deixo aí o convite. Quer saber mais? Venha nos visitar, a gente vai estar ministrando cursos mais amplos na base, curso completo, que tem aproximadamente 8 horas de palavra. Então fica aí o convite, queridos, e que Deus abençoe a vida de vocês. Bom vídeo, que você possa crescer para a honra e glória do Senhor dos Senhores. Okay. Escatologia é um tema muito extenso, nós vamos agrupar, nós vamos sumariar o termo aqui de escatologia. Esse termo escatologia só começou a ser utilizado em 1800, antigamente, o que acreditavam? Que as revelações preditivas do livro de Apocalipse, quer dizer, tirar o véu, livro da revelação, eles tinham, assim, era algo muito imediato. Toda aquela narrativa de Apocalipse era algo que ia acontecer muito em breve. Com o passar dos séculos, foram vendo, puxa, não é tão breve assim, não é tão imediato assim. Então reconfiguraram isso e começaram a usar o termo escatologia, que é o estudo das últimas palavras. Isso é a definição de escatologia. Começou a ser utilizado em meados do ano 1800. E hoje a gente tem a matéria de escatologia, inclusive em cursos teológicos. Quando a gente fala de escatologia, trazendo o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, existem várias linhas escatológicas. Tem a linha pré-tribulacionista, que acredita, todas elas, claro, vão validar a tribulação. Tribulação é um período de 7 anos. Seria esses 7 anos aí dividido em 2 etapas, a tribulação e a grande tribulação. Então 3 anos e meio de tribulação, depois mais 3 anos e meio a grande tribulação. Então existe uma linha que é a pré-tribulacionista, a igreja vai ser arrebatada antes de tudo isso acontecer, o que eu particularmente não acho válido. Isso é minha posição. Eu vou expor algumas posições teológicas, e quando julgar necessário eu posso até expor a minha posição, mas é importante pontuar, nós não sabemos as coisas, nós sabemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então seria muita petulância eu dizer que eu sei tudo, eu não sei. Então a parte do que eu sei eu estou dividindo com vocês, e a parte do que muitos sabem, dividem comigo. Isso promove a sinergia do corpo de Cristo, e sempre nós vamos aprender uns com os outros. Então aquele que acha que sabe tudo, nunca pode aprender nada. Então a gente está sempre aprendendo até o último dia das nossas vidas. Então tem o pré-tribulacionismo, eu acho fraco, porque se Jesus viesse hoje, gente, quem que ia subir? O negócio está complicado, a coisa está feia. Então a igreja precisa passar por uma purificação, ela vai ter que passar pelo fogo, é necessário que passe. Mateus, no capítulo 13, versículo 40, diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo. Então fica muito claro que esse fogo vai ter que cair para queimar a palha que está no nosso meio, Então, de queimar esse joio que está nascendo junto
com o trigo, né? Para trazer separação de luz e trevas, o verdadeiro e do falso, da mentira e da verdade. Então hoje a gente observa, tem muito falso profeta. Agora o falso profeta, quando vem a perseguição, quando vem o fogo, ele é falso, ele não é verdadeiro, ele não fica em pé, ele vai ter medo, ele vai fugir. Eu não vou dar vida por esse reino, esse reino só serve para trazer dinheiro para a minha vida, né? Então ele é um mercador da fé, um profissional da fé. Quando a coisa apertar, ele pica a mula. Quem ama a Deus, quem ama de verdade, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e todas as suas forças, fica em pé. Esse daí é capaz de dar a vida pelo reino, porque o amor dele é verdadeiro, né? Então vai ser necessário esse açoite na terra para que haja purificação, né? Então aí tem a linha do mesotribulacionismo ou midi-tribulacionismo, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Essa é a posição que eu abraço, né? Minha posição particular é que a igreja vai ter que sim passar por uma etapa, não por toda etapa, nós vamos estudar. Jesus, os textos bíblicos nos mostram, nos indicam, é claro que existem outras posições escatológicas, respeito às demais, mas nos indicam que Jesus vai nos poupar do dia da ira, da grande tribulação. Então essa parte não é reservada à igreja, a igreja vai embora antes. Agora quem pensa que, não, vou ficar até o final, a gente vai ver o anticristo, vamos ver tudo acontecer, vamos estar aqui para ver, beleza. Vou discutir por quê? Eu vou na primeira leva, você fica aí para repescagem, você vai ficar discutindo por quê? Não vou ficar discutindo nada, né? Então não se preocupa com isso, não fica preocupado com essas coisas, não, que não vão trazer edificação para a sua vida. Hoje nós vemos uma questão. Está se aproximando uma tempestade. Nós vamos agrupar aqui fatos, situações que estão ocorrendo ao nosso redor, né? Que é claro, um fato isolado, você vai dizer, puxa, isso daqui é uma coincidência. Mas quando você começa a agrupar esses fatos, você vê, puxa, isso não é uma coincidência. Isso sai da esfera de uma mera coincidência. Então a gente tem que repensar. Então quando a gente estuda o livro de Apocalipse, não é para trazer medo para você. E não há nenhum versículo na Bíblia que diz para você ter medo do diabo. Não está escrito. Está dizendo para você ser prudente, né? Mas não diz para você ter medo. Tenha medo do diabo, né? Não, e ele fugirá de vós. Não está escrito isso, né? É maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não diz para você ter medo. E também não há nenhuma evidência na Bíblia que venha trazer medo para o verdadeiro cristão quando o livro do Apocalipse é revelado. Então não é para trazer medo, é para trazer uma conscientização, para trazer uma revelação, um entendimento, para que você tome um posicionamento diante desse cenário, já que se moldura à nossa volta. Tem gente que já está acreditando, escrevem para mim, Daniel, nós já estamos na tribulação, o negócio está tribuloso, está feio aí, crente tribuloso, né? Então, tem esse termo, já entrou para o dicionário, lá o dicionário do crente, né, do cristão, tribuloso. E aí, o que acontece? Não entramos ainda. Eu creio que o cenário está montado, o palco está montado, os personagens já estão posicionados, mas nós estamos ainda num grande ensaio. Não começou para valer, estão ensaiando. Então é bom que a gente fique atento ao ensaio, que quando essa peça estrear, a gente cai fora. Nós não vamos ficar aqui para assistir a peça inteira, a gente vai ver só uma parte, né? E no intervalinho da peça a gente pica a mula, a gente vai embora, não vamos ver o desfecho dela, a gente vai estar lá na glória. Tanto é, se observar o livro de Apocalipse, até o capítulo 3, a igreja é citada 17 vezes. Depois não fala mais igreja. A igreja só vai reaparecer no capítulo 19. O que dá a entender que a igreja foi levada e a gente vai validar isso através de textos nas Escrituras. Então é importante a gente estar preparado para isso. Então nós vemos esses sinais à nossa volta e nos preparar para esses sinais. Não vamos impedir que isso aconteça. Tem gente achando que pode impedir o Apocalipse de acontecer. Vamos promover a restauração do Brasil, por exemplo, né? Poxa, Jesus não foi um restaurador político, né? Jerusalém continuou sob o jugo romano até o ano 476 depois de Cristo. Não foi um libertador político. Então, a nível macro, não vai acontecer. Pode haver, claro, uma restauração na sua casa, na sua família, no seu bairro, mas uma nação, né? Isso é utopia. É contrário ao que a Bíblia diz. Diz que o amor de quase todos se esfriará, pai matará filho, filho contra pai, nora contra sogra, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Fala de falso profeta, fala de uma série de coisas, cataclismos mundiais, ou seja, a coisa vai piorando. Você não vê nenhum sinal de melhora, vai piorando gradualmente. E vai atingir esse platô, é claro, na volta de Jesus aí. Então, uma outra coisa que é importante, uma vez eu vi um livro que um grande teólogo, né, especializado no termo de escatologia, ele estava falando num congresso, uma grande multidão. E ele viu que no intervalo estava lá o faxineiro lendo o livro de Apocalipse. Ele zombou, ele falou, você está lendo Apocalipse, faxineiro? Eu estou lendo sim.
você está entendendo o que você está lendo? Estou sim, senhor, estou entendendo tudo. Ah, não é possível, está entendendo nada. O que você entendeu desse livro? É simples, Jesus vence. Né? Não é verdade? A questão é essa mesmo, né? Jesus vence. Então a gente não precisa entrar em todas as esferas, mesmo porque nessa limitação seria pouco. Então a nossa volta forma uma tempestade. Imagina, você está vendo nuvens, você vê relâmpagos, você vê um vento forte, tudo isso, a leitura que você faz desse fato é o quê? Puxa, está vindo uma tempestade. O que você faz? Você pega guarda-chuva, galocha, se prepara. Aqui em São Paulo você pega o bote, né? Você já está preparado que vem chuva, né? Lascou, né? Então, se prepara para essa tempestade, né? Então, quando nós vemos esses sinais apontando para nós, está nos dando uma indicação. Te prepara, se prepara para o impacto. Você não pode mudar a circunstância, você não pode impedir que a tempestade venha. Ela vai vir, então você se prepara para ela. É isso que Apocalipse está dizendo, se prepara para ela. E a gente vê hoje esse cenário se moldurando à nossa volta. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo aí em sumariano. Vamos dar uma olhada. Essa tempestade está se aproximando, sei que faz barulho, tempestade, né? Ela está se aproximando. O que a gente faz para nos preparar dessa tempestade? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. João, capítulo 20, nos conta uma coisa muito interessante, há uma grande revelação nesse texto. João, capítulo 20, diz assim: no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Vamos lá? Domingo, né? Domingo, primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra a pedra tirada do sepulcro. Né? Veja só, Jesus ele apareceu primeiro com uma mulher. Foi a primeira vez. Por que Jesus apareceu com a mulher primeiro? Primeiro para mostrar que as mulheres têm o seu valor. Né? Uma sociedade tão machista como aquele tempo, né? Onde as mulheres não eram nem contabilizadas numericamente, Jesus aparece primeiro com uma mulher. Mais um outro, as más línguas dizem que foi uma estratégia para a notícia espalhar mais depressa, porque as mulheres falam mais. Né? Aí a notícia espalhava rapidamente. Mas enfim, Maria Madalena viu que o sepulcro estava vazio. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e outro discípulo a quem Jesus amava. Qual era o discípulo? João. Por que Jesus amava mais João? Porque João amava mais Jesus, né? O que você semeia, você colhe. A lei da ação, reação, da causa e efeito. João foi o único que ficou ao pé da cruz, foi com Jesus até o último momento. João ficou ali, amava mais, lógico, ele era mais amado também. Quem Jesus amava. Ele disse: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. Há uma indicação aqui que Pedro estava meio gordinho, né? E chegou primeiro no sepulcro. Então, João chegou primeiro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia. Entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Aqui é importante você entender o contexto da época para você entender o texto. Se a gente pegar texto fora de contexto, vira bagunça. Tem uma época, por exemplo, uma narrativa bíblica, que um rapaz quer seguir Jesus. Jesus, eu quero te seguir. Tá bom, né? Então vem e me segue. Não, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem agora. Né? E ele não parece estranho? Poxa, Jesus custava esperar o enterro do pai, né? Não se compadeceu Jesus, né? Mas pelo contexto da época, enterrar o pai significava que aquele jovem tinha que ficar com o pai até a velhice, até que ele morresse, tinha que cuidar dele.
Então enterrar o pai significa, vou esperar meu pai morrer e depois eu te sigo, né? Então Jesus diz, não, é agora, o momento é agora. Então é importante você entender o texto, senão você tem uma interpretação errada a respeito. E qual seria o contexto desse texto aqui? Esse lenço enrolado, no lugar à parte, nos está dando aqui um sinal, enrolado, né? Tal, como se fosse colocado propositalmente, estava ali enroladinho. Os judeus tinham um hábito seguinte, eles comiam com as mãos, né? E aí, quando acabava de comer, pegava um lenço, uma toalha, e limpava ali a barba, limpava a mão. Se por acaso ele levantasse para atender a porta, alguma coisa, por algum outro motivo, levantou, ele deixava o lenço enrolado e o servo dele, o empregado dele, sabia que ele não tinha terminado a refeição. É assim no restaurante também, não é? Quando você coloca os talheres sobre o prato, você está dando um sinal para o garçom, acabei. Né? Quando você ainda não coloca, você ainda está querendo mais. Aquele rodízio de pizza lá, você ainda está de olho procurando o garçom. O cara não vê a hora que você vai embora e você continua ali firme e forte, né? Então, você deixou o sinal ali, né? O verde, né? Para ver mais comida aí. Então era um sinal que estava dando. Se por acaso ele jogasse o lenço sobre o prato, ou jogasse o guardanapo sobre a mesa, você está dando um sinal, olha, acabei a refeição. Né? Então Jesus ele deixa aquilo ali enrolado, dando um sinal ali, olha, eu não acabei, eu vou voltar, eu volto. Então esse é um sinal que Jesus está nos mostrando. E todo esse cenário do Apocalipse está fundamentado na volta de Jesus, na volta de Jesus. Então, segundo os judeus messiânicos, né, eles acreditam no seguinte, judeus que se converteram ao cristianismo, mas eles preservam muitos ainda das suas tradições judaicas. Então os judeus acreditam no seguinte, tem dois textos nas Escrituras, né, que vão falar que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então vai estar no Salmo 94 e vai estar repetido em 2 Pedro 3,8. Salmo 94 e 2 Pedro 3,8. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então mostra que o calendário de Deus é diferente do nosso calendário. O tempo de Deus, que é o Kairos, é diferente do nosso tempo, que é o Cronos. São contagens de tempo diferentes, porque eles fazem parte de dimensões diferentes, esferas diferentes. Então, o que eles acreditam? Esses judeus messiânicos, que são convertidos, que acreditam em Jesus, se converteram, mas preservam parte das suas tradições, acreditam no seguinte, que a volta de Jesus vai ocorrer na alvorada do terceiro dia. Jesus não ressuscitou na alvorada do terceiro dia, é o 8º sinal narrado no livro de João. O 8º sinal é a ressurreição de Jesus. Então, para esses judeus, como Jesus ele ressuscita na alvorada do terceiro dia, foi crucificado na sexta-feira, meio-dia do nosso calendário, hora sexta do calendário judaico. Teve vitória na cruz na hora 9ª pelo calendário judaico, pelo nosso horário, 3 horas da tarde. Então, teve ali primeiro na sexta-feira, primeiro dia, o dia terminava às 6 horas da tarde, começava às 6 da manhã, findava às 6 horas da tarde. Isso era o calendário judaico. Então, primeiro dia, sexta-feira, segundo dia, sábado, alvorada do terceiro dia, alvorada do domingo, primeiro dia da semana. Terceiro dia, então, a ressurreição. Pelos judeus, então, eles começam a contar a alvorada do terceiro milênio. Primeiro milênio até o ano 1000, segundo milênio até 2000, alvorada do terceiro milênio é onde nós estamos agora, nesse pedacinho da história aí, né? 2014, alvorada no início do terceiro milênio. Então, os judeus esperam, né? Esses judeus que, inclusive, eu vi agora esses dias na internet, um relato lá de um rabino muito conceituado, ele deixou uma mensagem cifrada dizendo que Jesus é o Messias, né? Yeshua é o Messias, né? Isso deixou os rabinos de cabelo em pé, né? Porque ele era uma pessoa extremamente conceituada e ele ainda diz que estava esperando a volta de Jesus depois da morte oficial do Ariel Sharon, né? Que ocorreu há pouco tempo aí também. Então aí isso deixou a comunidade judaica com um certo desconforto, ali alguns dizem que é falso, mas eu achei interessante essa situação acontecer exatamente nesse momento da história. Então, eles estão esperando essa questão. Quando a gente fala também do livro de Apocalipse, é importante pontuar e esclarecer uma dúvida que é de muita gente, e aqui eu estou longe de apresentar a verdade absoluta, eu estou colocando uma das interpretações teológicas que eu acredito que é a mais plausível, é a mais coerente, é a mais lógica. Muitas pessoas falam a respeito do milênio. Você não vai encontrar nenhum texto claro nas Escrituras que vai falar que o milênio é na Terra, né? Você vai ver muitos textos que são interpretados como referente ao milênio, mas estão se reportando a restauração do Estado de Israel, né? Então existem posições teológicas a esse respeito. Vamos ver um pouquinho o que fala isso daí. A ONU, quando ela foi criada em 24 de outubro de 1945, o mundo achava que a Organização das Nações Unidas poderiam promover paz na Terra, sendo uma espécie de polícia mundial, promover paz. Só que nenhuma estrutura humana é capaz de promover essa paz, né? Então a linha teológica que fundamenta no milênio vai dizer o seguinte: se Satanás é tirado da Terra, vai ficar preso por 1000 anos.
Mas será 1000 anos em que calendário, né? Se um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Então, nem entrando nesse mérito, se fosse 1000 anos literais. Então, Satanás está preso 1000 anos, teremos paz na Terra. Será que teríamos paz se o diabo saísse? Né? O DNA do homem já foi alterado, né? O homem, ele comeu do fruto proibido e o seu DNA já está contaminado. Essa natureza maligna já faz parte do DNA humano. O homem é capaz de roubar, matar e destruir. Isso aconteceu desde a época da criação. Fez Adão e Eva, eram puros, né? Estavam ali 100% puros ali. Aí há uma contaminação. Eva vai comer do fruto proibido, né? Vou até apenas usar como ilustração a história da maçã. Se perguntar para um judeu, ele vai falar que era uma oliveira, que era uma figueira, vegetações características da Judeia. Mas a história da maçã entrou na Idade Média, né? As missas eram celebradas em latim, o catolicismo já estava em alta, e a palavra macieira e a palavra mal, né? Elas são muito parecidas no latim, malo em malus, aí criou associação com a maçã. Então, partindo pelo pressuposto, né, apenas uma alegoria que é a questão da maçã, imagina que pode ter ocorrido. Eva está passeando pelo jardim, Adão passeando pelo jardim, Adão acorda, bom dia gurilão, né? Bom dia rinoceronte, né? E aí, bom dia dinossauro, todo feliz. Aí Eva vem, bom dia florzinha, bom dia abelhinha, né? Bom dia serpente, bom dia serpente. Aí a serpente, olha, vem cá, prova uma maçã. Não posso, Deus proibiu, não posso comer maçã. Aí, puxa vida, não pode comer maçã? Não pode. Ah, mas é tão boa a maçã, gostosa, suculenta, dá uma cheirada. Não posso, não vou nem chegar perto. Deus proibiu, é a única regra que Deus colocou aqui, não posso chegar perto disso. Ah, tá bom então. Então tá, você não quer comer, não come, eu te contar um segredo, né? Se falar isso para uma mulher, todos os seus sentidos dela estão antenados em você naquele momento, né? Por isso, aqui na frente é uma loja maçônica. Como é que a maçonaria preserva os seus segredos? Não aceita mulher. Se tivesse mulher na maçonaria, acabava o segredo. Acabava, menino, só babado, vamos na loja, onde acabava o segredo. Então, até a gente está falando de Apocalipse, tem umas línguas maldosas que diz que as mulheres vão para o céu com um pequeno atraso, né? Porque Apocalipse 8.1 diz que houve silêncio no céu para você querer meia hora. Não chegaram, vai ver se vai ter silêncio depois de chegar. Aí, olha, come a maçã, não posso. Vou te contar um segredo. Imediatamente é segredo, né? O segredo vai deixar de ser segredo alguns segundos, né? Eu vou contar um segredo. Tá bom, então diz você, olha, se você quiser comer, você come. Se você não quiser comer, você não come. Eu vou te contar um segredo. Você sabia, Eva, que maçã emagrece? Eu comi o pé inteiro. Então o que acontece? A partir do que ela comeu do fruto proibido, ela leva para Adão. E Adão também come, persuadido pela mulher. Aí Deus vai dizer, e aí, o que vocês fizeram? Ah, a culpa não é minha, senhor, a culpa é da mulher, ela que me tentou. Aí, mulher, o que você fez? A culpa não é minha, é da serpente, ela me tentou. Eles não assumiram. Talvez, né, se eles assumissem ali, se eles se arrependessem, pedissem perdão, provavelmente a história seria diferente, né? Mas aí a Eva não sabe, olha para a serpente não quer para quem olhar, sai rastejando ali. Aí começa, o DNA entrou, o homem agora é capaz de roubar, matar e destruir. Já na geração seguinte, Caim mata Abel. Caim tinha uma característica de um psicopata. Ele matou friamente, ele planejou o assassinato, matou e não mostra nenhum sinal de remorso. Não mostra remorso. Aonde está lá o teu irmão? Ah, por acaso lá eu sou tutor do meu irmão. Ele não mostra nenhum sinal de arrependimento, né? Ele planejou a morte e matou. E Deus avisa ele antes, olha, eu sei que você está pensando, o pecado jaz à tua porta. Domina esse pecado, vence esse pecado, isso vai ser bem aceito. Não mostrou arrependimento, não escutou a voz de Deus. O DNA do mal já estava no coração dele. Não há nenhuma inferência que o diabo, né, lá veio sobre Caim e influenciou, era a natureza dele. Então a natureza do homem já está corrompida. O diabo, ele potencializa essa natureza. Você tem raiva, ele vai lá potencializa, você fica com ódio, né? Você está triste, ele potencializa, você fica angustiado, fica depressivo, né? Então ele potencializa. Mas a natureza do homem já foi deformada. A natureza, a essência do homem já está contaminada. É isso na Bíblia, né? Quem eram os principais inimigos de Jesus? Os fariseus. Não está escrito que o demônio influenciou o fariseu. Era a natureza dele, né? Ele era maligno mesmo. Diz que Jesus tinha parte com Beelzebul. E Jesus disse para eles. Ele não falou, o demônio está causando isso em você. É o demônio da hipocrisia que está sobre a sua vida. É o demônio da raça de víbora. Ele não fez isso, né? Você deve estar possuído aí por um demônio que está ocupando sua vida. Jesus, raça de víboras, sepulcros caiados, né? Condutores cegos. Jesus batia frontalmente contra eles. Natureza deformada. O inimigo de Davi, quem era o inimigo de Davi? Salmo 55. Era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo, íamos juntos, a casa do Senhor era esse, que ia com ele na igreja, que dividia os fardos, era esse o inimigo. Então a natureza
já está contaminada do homem, né? Então, mesmo sem a presença do diabo, a natureza ainda está deformada, né? É isso que essa posição teológica defende. Aí, continuando um pouquinho mais adiante, né? Daniel 2,44 diz assim, falando do milênio, só para a gente fechar essa questão aqui. Mas nos dias destes reis, Daniel 2,44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, ou seja, não tem um prazo de validade, é eterno, é perene, jamais. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e estará estabelecido para sempre, mais uma vez, sempre, eterno, perene, sem data de validade, sem limitação. Mateus 5,5 diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Qual é essa terra? Aonde é essa terra? Herdarão no futuro, mais adiante. Onde fica essa terra? Lucas 23:42. O bandido está falando com Jesus ali na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O bandido ao lado da cruz fala com Jesus. Lucas, ele foi o único narrador dessa conversa. Se Lucas não tivesse contado essa história, a gente não sabia o que estava acontecendo. Ia ter um monte de inferência lá, né? Ia só ver a boca mexendo, ninguém ia saber o que eles estavam falando. Aí poderia ter um monte de especuladores, estavam perguntando, queriam criar conversas que não existiam. Mas aí Lucas deixou registrado isso daí. E Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso. Que frase linda de ouvir, né? Era o pior dia da vida dele. Pior dia, não podia ser pior que isso, né? Era o dia da morte, estava crucificado, estava preso, condenado, passando dor, né? E do lado ali, hoje você vai estar comigo no paraíso. Isso aí já está acabando, você vai estar junto comigo, né? Trouxe alívio para aquele bandido. E ele está lá, junto com Jesus. Aonde é esse local do paraíso? Né? Aonde é esse local? Nós temos que acreditar na palavra, porque a palavra é verdadeira, né? João 14:1 está dizendo assim, Jesus está dizendo, credes em Deus e credes também em mim. Então, se você crê, você vai crer no que está escrito aqui. Então, Jesus diz que hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, naquele dia, o bandido estava com Jesus no paraíso, né? Numa dimensão espiritual que não é a nossa dimensão, é uma outra dimensão, é um outro mundo, é um outro reino, um reino celestial. Agora, é interessante que tem gente que é arrebatada para o céu, arrebatada para o inferno. Não estou nem entrando no mérito se é verdadeiro ou falso, mas me chamou a atenção um detalhe. É a pessoa que é arrebatada para o céu, pega e eu vi isso, vi aquilo, vai para o inferno, conta o que viu. Tem mais gente até, parece que indo para o inferno que indo para o céu, né? Estatisticamente tem mais gente que está indo para o inferno, né? Assim, para contar como é que é. E aí tem ali no céu. Interessante que ninguém falou para mim, as pessoas que foram para o céu, né? Foi arrebatado, foi para o céu. O que você viu lá? Eu vi Moisés, eu conversei com Elias, eu bati um papo com Paulo, eu vi Jesus. Mas e o bandido? Ninguém viu o bandido, ninguém encontrou o bandido, ele está lá também, né? Mas não dá prestígio, né? Sabe o bandido estava lá da cruz? Estava lá, conversei com ele, estava trocando uma ideia, né? Não, né? Bandido ninguém viu, engraçado, né? Mas eu achei curioso só. Então, João 14:2 diz assim, Jesus está falando, você crê em mim, crê no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, esse lugar que ele vai nos preparar é um lugar eterno, é uma morada eterna, né? É um local que nós vamos ficar ali para sempre. Mais uma vez, reporta uma outra dimensão, uma outra esfera. João 14:3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Nós vamos para junto dele, numa dimensão espiritual, nesse local que é o paraíso. Aonde está o paraíso? 2 Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. No versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Então Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, e no terceiro céu se localiza a dimensão espiritual onde estaria o paraíso. Terceiro céu? Mas quantos céus existem? Né? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus, plural, e a terra, no singular, né? Céus seriam dimensões espirituais, né? Então o paraíso estaria localizado nessa dimensão do terceiro céu, plural, terceiro céu. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Então nós não sabemos o dia, nós não sabemos quando. Então se alguém marcar a data, está errado. Se alguém disser que sabe, não sabe.
né? Já marcaram data para a volta de Jesus várias vezes, deu água, né? Deu água. Já era para ter voltado no sábado em 2007, né? Você olha, poxa, está atrasado Jesus, né? Agora estão remarcando de novo, nós não sabemos, né? Então nós vamos observando os sinais, isso pode nos apontar uma evidência, está chegando, mas não te dá base para você dizer, vai ser amanhã, vai ser que dia, nós não sabemos. Você tem que estar pronto. Quando Jesus vier, eis-me aqui. Então, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. No versículo 12, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Ou seja, isso aqui vai ficar escombros, não vai sobrar nada da terra, né? Como é que nós poderíamos ficar no milênio, num local paradisíaco, se no meio a escombros, né? E essa é o que essa posição teológica fundamenta. Eu acho bastante válido, acho interessante pontuar para trazer esclarecimento, não para trazer dúvida, mas para trazer esclarecimento. Uma coisa interessante, que tem um cometa vindo em rota de colisão com a Terra. A previsão de impacto é fevereiro de 2019. Tem tempo, vou abrir aquele crediário, né? Eu vou viajar ainda, né? Mas não podem afirmar isso. Então os cientistas são muito cautelosos. Está em rota de colisão? Tá. Mas muita coisa pode acontecer. Ele pode estar em campo gravitacional de outros planetas, outros sistemas solares, ou uma estrela grande, ele se desvia. Mas por enquanto está em rota. Seria uma inferência, né? De algumas pessoas têm inferido que seria esse o ponto onde o Google vetou, né? Vetou do céu, né? Você vê lá no céu e tem um ponto vetado, tem uma tarja preta lá vetada, para você não ver o cometa, né? Para você não ficar apavorado. Tá vindo, né? Não ficar apavorado, né? Curiosamente fica perto da constelação de Órion, né? Ou as Três Marias, que por acaso, né? Ou não tão por acaso, as pirâmides foram feitas de acordo com a posição dessas três estrelas. Mas estaria vindo, né? Então provavelmente vão cair meteoros na Terra. A gente já viu alguns sinais desse rasgando o céu. Então, exatamente no ano 2013, é um fenômeno raro da gente ver isso daí, né? A gente começa a ver na Rússia lá aconteceu alguns meteoritos menores cortando o céu do Rio de Janeiro em 2013, não por acaso, 2013 a gente vai entender isso mais adiante. Então, Hebreus 12, 26 diz assim: então sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda mais uma vez abalarei a terra, não só a terra como também o céu. Qual o céu? O nosso céu, a nossa dimensão, o local onde nós ocupamos, né? Versículo 27, ora, essa palavra ainda mais uma vez mostra a remoção das coisas abaláveis como as criadas. Então vai ser tudo destruído, né? Todo esse mundo com o qual nós conhecemos vai ficar escombros, né? Então essa posição teológica que defende a posição que o milênio não é na Terra, né, mas sim está se reportando à restauração do Estado de Israel, ela passa a ser bastante interessante quando observada dessa ótica, né? E para finalizar, Hebreus 11, de 13 a 14 diz assim: todos esses morreram na fé, não alcançaram as promessas, viram-nas de longe e as saudaram, e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas claramente mostram que estão buscando uma pátria. Ou seja, a nossa pátria não é aqui. Nós somos cidadãos dos céus, embora estejamos vivendo na terra. Nós somos peregrinos na terra, somos de passagem aqui. É uma oportunidade que Deus dá para mim e para você, de fazer diferença nas vidas, né? De somar as forças, de dividir os fardos, de pregar o amor, de viver o amor, né? Essa é uma oportunidade que Deus nos dá para crescermos, né, aos olhos dele, crescemos na esfera espiritual em autoridade. Em Apocalipse 21, versículo 1 e 2, está falando ali, vi um novo céu e uma nova terra. Aí sim é a terra que nós vamos, ali sim é o local que nós vamos passar a eternidade, onde jamais subsistirá, onde vai ter algo eterno. Então essa posição fica colocada aí para vocês como uma referência para a reflexão de cada um de vocês, né? É o menos importante nesse aspecto do cenário do Apocalipse, mas eu achei importante pontuá-lo. Uma outra coisa que é interessante, aí nós vamos entrar já numa esfera um pouco mais profunda, né? É um texto bastante comentado, é Apocalipse 17, especialmente depois da renúncia do Papa, né? Depois da renúncia do Bento XVI, ficou um grande comentário sobre esse texto, Apocalipse 17, de 9 a 11. E aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. O Vaticano está cercado de 7 montes. Mulher é a conotação de igreja, é a noiva. Então quando fala mulher, está falando de igreja. Então ali essa mulher está assentada. Mas aqui é uma igreja contaminada. E também são 7 reis. 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier,
convém que dure pouco tempo. E a besta que era e que já não é, ela é também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Então está falando que a besta que era e que já é, ela também é e é o oitavo. Está dizendo que ela vem da mesma linhagem. Essa besta vem da mesma linhagem dos seus é da mesma linhagem dos 7 que antecederam. E esse oitavo vai trazer perdição. Lembrando que o anticristo, ele é um governador, vai ser uma pessoa que tem muito poder político, mas ele vai precisar do apoio da igreja, o apoio da igreja para governar. Precisa do apoio do falso profeta. Vai formar a trindade satânica, né? A besta, o falso profeta e o anticristo, né? Então vai ser necessário, o anticristo vai precisar do apoio da igreja para validar suas informações, além de ser um político de grande habilidade, né, de persuasão. Então todo esse cenário já começa a se moldurar à nossa volta, começa a se descortinar à nossa volta. Vamos entender então, pegar esse texto, algumas interpretações a respeito desse texto. Vou me ater a duas que são as mais interessantes. Quando fala que 5 já caíram, né? E um é o que estava presente ali, um existe e outro ainda não é vindo. Quando coloca isso, segundo uma interpretação, né, essa eu acho até um pouco mais fraca, mas chega a ser interessante. Diz que João estava tendo uma visão, né, ali do João Paulo II. Existe uma interpretação que fala isso, eu acho mais fraca, vou apenas apresentar para vocês. Então a outra, que seria o 7º, convém que dure pouco tempo. Então Bento vai ter um reinado de pouco tempo. Aí tu vai ficar 8 anos aproximadamente no pontificado e vai renunciar. Algo extremamente raro, mais de 260 papas, apenas, acho que ele foi o 3º ou 4º que renunciou, né? Então é muito raro, é uma coisa muito rara de acontecer ao longo da história. E o outro então, né, que vai ser o 8º rei, vai ser aquele que vai trazer petição, ou seja, vai ser aquele que vai ajudar o anticristo. E uma outra posição, essa eu acho mais coesa, né? 5 já caíram, está falando de impérios: egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e grego. Um existe, era o Império Romano, existe. Outro ainda vai vir, que seria agora a União Europeia, né? Seria um império mais presente, contemporâneo do nosso século. Então nós sabemos que hoje a ONU, ela tem 5 países que têm poder de voto, né? Tem poder de voto, são países mais importantes ali, são a esfera principal, o coração da ONU. Estados Unidos, China, França, Inglaterra e Rússia. Tem outros 10 que têm mandatos transitórios de 2 anos. E existe um projeto de Sarkozy, ele chegou a cogitar esse projeto de expandir para mais 5 cadeiras, né? Ou seja, totalizando 10 cadeiras, que seriam os 10 chifres da besta. Inclusive o Brasil seria um desses candidatos a essas cadeiras. Tendo essas cadeiras, é necessário ter um líder majoritário, um líder global. Curioso que o Papa Bento XVI propôs isso, propôs em uma encíclica que era importante ter um líder global para poder equilibrar essa crise monetária internacional. Então já foi uma proposta de um Papa, né? Que é muito bem aceito por uma grande maioria de pessoas do mundo, né? Que já começa a direcionar essas questões. Vamos entender como é que chega essa questão do 8º rei. Agora a gente entra na cabalística que o satanismo abraça e a gente vai ver como essas datas acabam sendo muito bem concatenadas. O Papa Pio IX, foi oferecido a esse Papa Pio IX o cargo de chefe do Vaticano, ter independência ali como Estado independente. Essa data que foi oferecida para ele ser chefe foi no dia 13 de março de 1871, pelo até então rei da Itália, Vítor Emanuel II. Ele recusou, ele não aceitou. Mais adiante, em 11 de fevereiro de 1929, essa proposta é aceita. Por que ela só foi aceita em 11 de fevereiro de 1929? Porque se assim não fosse, o 8º rei não estaria presente agora, né? Não seria agora esse momento, né? Então, por esse calendário, o satanismo, pelo plano do satanismo, né? Lembrando que o Satanás é o pai da mentira, então a gente não pode confiar no plano do capeta, a gente tem que confiar no plano de Deus, né? Essa é a nossa carta, é o norte que a gente tem que seguir. Mas o diabo está preparando um cenário aí, e o calendário dele está fluindo perfeitamente até agora. Toda a plataforma política, econômica, mundial está acontecendo exatamente como eles tinham planejado, né? Então começa a acontecer algumas coisas curiosas aqui. Bento XVI vai renunciar exatamente no dia 11 de fevereiro de 2013. Ele renunciou na mesma data, ele escolheu a data,
na mesma data que foi que a proposta para que a independência do Estado Vaticano fosse validada através do chamado Tratado de Latrão, né? Inclusive isso aí foi incorporado na Constituição italiana em 1947. Então, na mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão, conferindo ao Vaticano poderes de Estado e dando então ao seu líder, né, ao Papa, condições de rei. Ele é um chefe de Estado, ele é o rei daquele Estado ali, né? Então ele passa a ser rei. Então, curiosamente, o Bento XVI ele escolhe o dia da renúncia. Ele podia ter feito em 2012. Não, 2002 não era o ano certo. Ele escolheu 2013, 11 de fevereiro de 2013. Um caso bastante raro, que nós já citamos anteriormente. Então, exatamente 84 anos após o tratado ser formalizado. Ou seja, vai 84 pela cabala satânica, 8 e 4, 12, vai formar uma conotação de número de um governo divino, né? 12 apóstolos, 12 tribos. Satanás sempre vai procurar plagiar, né, a Bíblia, vai procurar criar algo em cima disso. E aí o que acontece? O Papa agora, ele vai ficar até o final do mandato dele, ele vai estabelecer uma data, até 28 de fevereiro, ele vai estabelecer que ele fica no pontificado até 28 de fevereiro. Cumpre o seu mandato muito curto, né? Ou seja, 19 de abril de 2005 até 28 de fevereiro de 2013, pouco mais de 8 anos. Apenas 13 dias depois, há um novo Papa eleito, apresentado em 13 de março de 2013. 13 de março é outra data cabalística. 13 é o número de traição, março é o número principal, é o mês da principal festa satânica, a festa do Sabá das Bruxas, era celebrada em 9 de março, foi remanejada essa data para 31 de outubro, depois da Reforma Protestante, né, depois que Lutero estabelece a Reforma Protestante em 1517, 31 de outubro de 1517, há uma reformulação dessa data, mas a data original é março, é um mês ligado a Marte, deus da guerra, né? Então, é um mês forte para o satanismo, é um mês cabalístico para ele, 13 de março de 2013, né? E curiosamente, quando o Papa é anunciado, se vocês têm uma boa memória, aqui eu não estou passando todos os filmes, o seminário completo a gente passa, ilustra melhor, mas se tem boa memória, eles jogam aquela fumaça branca, né? Fumaça preta, não é ainda, né? E antes de sair a fumaça branca, o que aparece perto da chaminézinha? Uma pomba branca, que é símbolo de paz, que é símbolo do Espírito Santo, como que validando alguma coisa vai acontecer. E aí sai a fumaça branca. Você vê que o cenário foi meticulosamente planejado. No dia que o Bento XVI renuncia, pá, cai um raio na Basílica de São Pedro, cai um raio, documentado por todo mundo, acharam estranho, uma estranha coincidência, no mesmo dia que ele renunciou, cai um raio. De Satanás como raio cair do céu. Tem muitos sinais à nossa volta. Começa a agrupar, o negócio começa a ficar estreito. Tem muitos sinais ali à nossa volta. E aí a gente começa a observar que ele sai e vai entrar agora o Francisco, um Papa muito carismático, todo mundo gosta dele, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, né? As pessoas gostam, chama atenção, o poder de persuasão, o poder de palavra dele é muito grande, né? Esse cara vai ser ouvido, e você pode observar que os principais presidentes do mundo sempre vão visitar o Vaticano, eles vão ter a bênção papal, esse estreitamento político com a igreja sempre existiu, e ele continua existindo para validar propósitos. E esse propósito começa a ser descortinado. Você começa a observar de maneira macro, né, as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Como é que vai ser esse cenário, como é que vai acontecer esse arrebatamento? A igreja vai ser arrebatada, mas como é que ela vai ser? Como é que vai acontecer isso? Né? Nós vamos ter que passar por uma etapa. O joio vai ter que ser queimado, né? O fogo vai ter que cair. E o que está vindo para acontecer, gente, a coisa é complicada. Eu soube de algumas coisas, tive contato com algumas coisas que iriam acontecer nas reuniões da Irmandade há mais de 20 anos atrás. Na época, eu confesso para vocês que eu achava aquilo utópico, achava aquilo, por mais que eu estava com a minha mente imbuída, cauterizada com o satanismo, muitas daquelas coisas me pareciam ficção, não parecia real. Eu falei, imagina, isso aqui parece coisa de filme, né? Mas eu escutava. E hoje eu começo a ver essas coisas acontecendo, olha, é de arrepiar, né? Então, realmente, a gente vê cada vez mais essas evidências que Jesus está voltando, esse cenário, essa plataforma está acontecendo. Isso não é história da carochinha, isso é um fato real que está ocorrendo à nossa volta. Como é que vai ser o arrebatamento? Me avisa quando estiver pronto aí. Eu vou mostrar para vocês, então, uma cena, uma ilustração, né? Como é que seria esse arrebatamento, para a gente ter um parâmetro disso. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week.
dá aquela sensação de lasco. Aí a gente pode, de repente, ele parece surpreendido. Pastor, você está aqui ainda? Eu fiquei para apacentar o rebanho. A coisa vai ficar estreita, Quais são os sinais que Jesus deixou claro para nós? Jesus deixou muitos sinais, muitas coisas escritas ali, mas uma coisa que ele deixou muito claro é que nós não sabemos o dia do seu retorno. Nós vamos observar que Mateus 24, 32 e 34 nos dá aqui um ensinamento. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, ou seja, não é apenas a observação da figueira, mas todas as coisas que Jesus já tinha narrado anteriormente, sabereis que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Não vai passar essa geração antes que todas essas coisas aconteçam. O que ia acontecer? Cataclismos, né? Situações climáticas alteradas, guerras, né? Mas observem a figueira. Dentro de todo esse cenário, também observa a figueira. Que a figueira é uma alusão ao Estado de Israel. Israel torna-se nação em 14 de maio de 1948. Repare uma coisa, seja um bom observador da história. A partir de 14 de maio de 1948, a figueira começa a florescer. Ela começa a produzir ramos verdes, né? O Estado de Israel é restaurado. Um local que era deserto, uma cidade que não tem porto, não tem nenhuma proeminência, hoje é uma discussão de pauta global, né? Pauta global. Toda a cidade que antes era deserto, hoje está tudo verdinho. Israel exporta tecnologia de irrigação para o Egito, exporta flores para a Holanda, né? Tem a sua tecnologia de combate, o Krav Maga, é uma das artes marciais mais eficazes do planeta, né? Dá treinamento para a SWAT, dá treinamento para o BOP no Brasil, né? Então a gente observa muito, Israel está sempre na pauta das notícias, né? É um local extremamente importante, né? Então a gente olha a vista aérea, você vê, ela está toda verdinha, as cidades ao seu redor, tudo deserto. Está confirmando a profecia de Ezequiel ali, né? Então a gente começa a observar esses cenários, Israel floresce. E por mais tentativas que os judeus ao longo da história sofressem perseguições, eles continuam subsistindo e preservam a sua tradição. Se você pegar um povo e destruir esse povo e espalhar ele pela terra, a tendência é que a tradição dele vai ficar dissolvida, diluída e vai perder suas referências, né? Mas eles conseguiram preservar os seus valores, né? Então isso é algo notável quando você observa do ponto sociológico, antropológico também, como é que consegue preservar, porque Deus tem um propósito nessa nação, tem um propósito para ser uma referência para nós, um relógio de tempo de Deus. Então a gente começa a observar Israel. Israel torna-se nação 14 de maio de 1948. A figueira começa a florescer. Não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Quanto dá uma geração? Quanto é uma geração? Algumas pessoas falam, 40 anos. Não. A geração de Moisés pereceu 40 anos no deserto. Mas isso não pontua uma geração no sentido de longevidade. O que marca ter longevidade, a gente vai encontrar 2 textos que vão trazer referência a isso. Mateus 1,17 vai estar dizendo que de Abraão até Davi, Mateus 1,17, de Abraão até Davi, vai ter ali 14 gerações. De Abraão a Davi, 14 gerações. Né? Teólogos conceituados, como Champlin, por exemplo, calculam esse período de tempo em aproximadamente 1000 anos. Então, 14 dividido por 1000, nós vamos ter uma conta de 71, arredondando 70 anos. Então, uma geração, pela luz da Bíblia, ela equivale a 70 anos, uma geração. Você vai encontrar outro texto para validar, para fundamentar, para corroborar com esse texto, citado no Salmo 90:10. Salmo 90:10 também fala, o homem vive até os 70 anos. Se passar disso, pela sua robustez, pela sua energia, né? Olha, vai ser enfado, vai ser canseira, né? Não é bom, né? Então, 70 anos está de bom tamanho, né? Você vai ver bem, né? Então, isso que o salmista está dizendo. Então, uma geração, 70 anos. Então, olha, 1948, mais 70, nós vamos ver que a data está chegando perto, né? Assim, não vai chegando mais, essas coisas vão acontecer e a volta dele vai estar marcada nesse período aí. Interessante. O cometa está vindo em direção à Terra e poderá chegar em 2019. Por essa conta aqui, a gente chegaria em 2018, mais ou menos, né? Então a gente começa a ver as datas muito próximas, né? Não dá para você marcar a data, essa ou aquela, mas a gente começa a agrupar e começa a ver que essas coisas estão cada vez mais próximas. O satanismo, por sua vez, está preparando essas plataformas para ter um
start no ano 2013, eles tinham datas importantes. 2002, tudo tem que estar preparado para a vinda do anticristo. 2006, o anticristo começa a se tornar conhecido. Em 2000, as ideias dele, pelo menos, os conceitos dele passam a ser conhecidos. Curiosamente, Al Gore lançou em 2007, se não me falha a memória, um livro chamado Uma Verdade Inconveniente, uma coisa assim, né? Falando do aquecimento global. Olha, o mundo inteiro começou a se unir em prol disso, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, né, da Paz em função disso. Inclusive o Obama também ganhou o prêmio Nobel da Paz, só pela intenção em estabelecer paz no Oriente Médio, só pela intenção. E a Bíblia deixa muito claro, quando houver paz, quando falarem de paz, quando falarem em segurança, está chegando o fim. Ganhou o prêmio Nobel da Paz. E o Obama é agora reeleito, né? Ele passa a ser o 45º presidente a ocupar o cargo na Casa Branca. 549 fecha um ciclo cabalístico. O satanismo se pauta muito nessa questão. Então eles tinham 3 dados. 2002 tudo tem que estar preparado. 2006 o anticristo e seus valores começam a ser conhecidos. Em 2013 ele começaria já, o seu sistema de governo começaria já a ser implementado. Em 2013, o mesmo ano que o Papa oferece a renúncia, né? Em março de 2013, né, a gente começa a ver as datas ali, a mesma data da renúncia é a data que foi assinado o Tratado Latrão. A gente começa a montar esse quebra-cabeça, começa a observar que há uma concatenação nisso. Isso não está acontecendo aleatoriamente, né? E começa a gestar um novo sistema de governo, uma nova ordem mundial. A gente observa que a nota de dólar, a nota de $1. Por que $1? Porque é a nota que mais circula, né? $1. Né? Então tem a pirâmide, que representa poder, e embaixo está escrito em latim, Novus Ordus Seclorum, né? Nova ordem mundial. Então essa nova ordem mundial, esse novo sistema de governo, começaria a partir dos Estados Unidos. Esse é o planejamento dos Illuminati, que é um braço direito do satanismo, um braço direito da Irmandade. Aí a gente fica pensando, o negócio está complicado, o dinheiro está contaminado lá, mas o nosso também, sabia que o nosso dinheiro também está? Né? A nossa moeda tem uma figura, tanto na moeda quanto nas cédulas, tem uma figura de uma deusa, Diana, né? Então o nosso dinheiro também, a moeda brasileira também tem um objetinho lá de consagração. Então você também então tem uma marca, né? Então, Satanás ele faz questão que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. O dinheiro é consagrado, gente, sabia disso? Né? As células, as suas matrizes, elas são consagradas justamente para gerar amor ao dinheiro, para gerar ambição. Né? Porque essa ambição corrompe o homem, a ambição faz com que o homem caia. A questão não é estar em pé, é se manter em pé. E muitos tombam pela ambição do coração, essa ambição de ganhar mais, de enganar, de levar vantagem. Isso daí sempre pautado no dinheiro, no poder, né? E umas coisas estão sempre concatenadas ali uma a outra. Então a gente começa a observar esse cenário. E aqui no Brasil, uma coisa que foi dita anos atrás, né, saiu na reportagem na Veja, saiu uma matéria na Veja, matéria de capa da Veja. Você vê como esse palco está montado hoje. Então seja um bom observador. Saiu o Congresso Nacional engolido por uma serpente, né? Então é a capa da Veja, lá, uma serpente, né? Engraçado que eu acho que essa serpente já engoliu agora, né? Lá ela era uma coisa idealizada, não tinha acontecido de fato. Agora aconteceu. Agora o sistema político está tomado, né? Está preparado. Todas essas plataformas estão serpente. Escolher a serpente. Podia ter escolhido qualquer outro bicho, né? Vai escolher a serpente. Serpente está ligada ao demônio, né? A Bíblia deixa muito claro, né? Satanás está ligado à serpente. A serpente que tentou em Gênesis é a serpente que vai estar em toda a extensão da Bíblia, sempre fazendo uma referência a Satanás. Então começamos a ver esse cenário cada vez mais descortinando diante dos nossos olhos. É a figueira que está bordando. Não se pauta em número. Muito importante você não ficar preocupado. Puxa vida, então está chegando, a gente não pode pautar nisso. São apenas sinais. A tempestade está vindo. Eu não sei quando ela chega. Ela pode chegar amanhã, pode chegar daqui a 10 anos, mas ela vai vir. Ela vai vir e vai vir. Nós não vamos impedir isso. Tem que estar preparado. Senão você cai em outro erro de se pautar só por números, né? A gente fica somando número. Lá, somei a placa do carro do irmão, deu 9, é satanista, né? É assim, né? Lá, aquele político tem 9 dedos, é satanista, eu contei, tem 9, falta um dedinho. É satanista. Não é assim, né? A gente passa do outro extremo, né? Você tem uma história de um homem que ele gostava muito de números, né? Tudo para ele era 7 para tudo. Aí um dia ele pegou, acordou atrasado, 7 minutos atrasado, ele chama um táxi, o táxi leva 7 minutos para chegar, a placa do táxi 7777, a corrida dá R$7, ele achou que era um sinal, a leitura que ele fez aqueles dados é um sinal, Deus quer falar comigo, então já sei o que eu vou fazer, eu vou pegar toda a minha grana do banco, tinha R$7.000, foi no hipódromo, lá no Jockey Club, e apostou R$7.000 no cavalo de número 7. O que aconteceu? O cavalo chegou em 7º lugar.
Aí tem que pontuar isso, né? Não fica nessa paranoia também, né? Senão a gente cai no outro extremo. Então, a figueira começa a brotar, começa a trazer sinais. É mais um sinal, 70 anos. Então as coisas começam a acontecer, começam a se desnudar. Hoje, Israel, né, os judeus estão preparados para a construção do templo, para a reconstrução do templo. Eles estão prontos. Eles já têm ali todo o material, já estão treinando ali os levitas, já estão treinando os sacerdotes, já têm as vestes sacerdotais, já têm instrumentos utilizados ali no templo. Eles estão preparados para isso. Eles estão preparados para isso. Então, veja bem, o templo ele vai servir para o anticristo. Isso é muito importante lembrar, né? Que quando o templo ele foi construído porque havia um propósito, né? Deus ele queria, qual era o propósito? Ser uma casa de oração, uma casa de adoração. Esse era o propósito da construção do templo. E aí vai lá, Davi prepara tudo, Salomão constrói o templo é destruído, é reconstruído, e aí na época, quando Jesus está ali, ele deixa muito claro, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra nesse lugar, vai acabar com tudo isso, porque virou um covil de ladrões, e hoje voltou a ser um covil de ladrões. As igrejas hoje estão roubando o povo, estão saqueando o povo, né? Então, ao contexto do templo, o templo propriamente disso, né, os judeus estão se preparando, ele vai servir a um propósito do anticristo. Ele vem exatamente nesse contexto, né? Jesus não vai sobrar pedra sobre pedra, porque perdeu o seu propósito, perdeu a referência ali, né? Aquele povo não ouviu a Jesus, né? E aí no ano 70, olha uma coisa curiosa, no ano 70, né, o Jerusalém está sendo sitiado. Vespasiano está no controle das tropas, ele é afastado, ele é nomeado imperador. Vespasiano, olha o número 9 de novo, ele é o 9º imperador romano, 9º imperador. Né? No satanismo abraça muito essa questão cabalística, número 9, né? A gente fala isso nos outros seminários até. 9º imperador romano. Aí ele deixa seu filho Tito no controle das tropas. Aí invadem Jerusalém, tudo mais. Flávio José conta os horrores da guerra, coisa terrível ali, e saqueiam os tesouros do templo. Com os tesouros do templo é financiado a construção do Coliseu. Coliseu quer dizer colossal, é um microcosmo da cultura romana. E o que acontece? Levou 6 anos para ser construído. Está vendo que o diabo está plagiando? 6 dias Deus construiu o mundo, fez o mundo, 6 anos para a construção do Coliseu. O Coliseu, depois de inaugurado, 100 dias de festas. Morte, em tema de arena, a arena vem de areia, jogava areia no chão para que os gladiadores não escorregassem tanto sangue que tinha ali. Então por isso veio o tema arena. Virou um circo romano ali, onde lançaram inclusive cristãos à morte. O que é paradoxal e é lindo, é que na história mostra que os cristãos, quando eram lançados nas arenas, lançados às festas, eles iam cantando louvores. Eles tinham uma fé inabalável, uma fé indestrutível, uma fé que a gente tem que resgatar. Uma fé que não era pautada na prosperidade, na cura, no poder, na unção. Era uma fé por amor. Simplesmente amavam a Deus e eram capazes de dar a vida por esse Deus, né? Então nós temos que resgatar esses valores. Hoje a gente quer muito as bênçãos do Senhor, mas não queremos mais o Senhor das bênçãos, né? A nossa busca é sempre por interesse, sempre, eu dou, então eu vou receber. Tem um princípio da semeadura, que você semeia, você colhe, mas a gente tem que fazer primeiro por amor. Se você faz já articulando no ganho, isso daí não é amor, isso é troca, isso é comércio, isso até o ímpio faz, né? Até um animal faz. Então nós temos que resgatar esses princípios. Aí o que acontece? O circo romano, ele dura durante muito tempo, mais de meio século ali, né? Mais meio milênio, 500 anos, mais de 500 anos dura. Muita gente morreu ali, muita gente morre no circo romano. E aí o que acontece? Pedras do Coliseu foram utilizadas para a construção da Basílica de São Pedro. Você começa a ver nível macro, as coisas estão concatenadas ali. Então lembrando, o templo está sempre ligado, vai estar ligado a um propósito, que é servir o anticristo para esse preparo global. Vai acontecer, mas é lá, viu? O templo. Das muitas passagens das escrituras da Bíblia que se referem ao futuro, profecias que dizem respeito à nação de Israel, nós ficamos sabendo que o templo deve ser reconstruído para que tais profecias sejam realizadas. É interessante notar que os judeus estão muito interessados em reconstruir seu templo. Houve muitos grupos formados com a intenção de reconstruir o templo. Eles já estão fazendo instrumentos para serem usados no templo para os sacrifícios e para a adoração no templo. E podemos ir a Jerusalém hoje e ver móveis e utensílios que já foram feitos de acordo com as leis levíticas.
Uma das próximas coisas a acontecer será a reconstrução do templo. Como sabemos, Jesus, Paulo e João fazem referência a isso. E as notícias vindas de Israel informam que eles estão se preparando para a reconstrução. O Instituto do Templo fabricou 63 dos 103 implementos a serem usados pelo templo. Há centenas de jovens sendo treinados para servirem como sacerdotes no templo. Os cientistas se empenham tentando resolver o que ainda falta e na tarefa de saber qual deverá ser a precisa localização do templo. Há algo na alma dos israelenses a respeito desse templo. Eles já têm planos, já têm as pedras, já têm os instrumentos, têm os mantos e estão prontos para agir. E o templo de fato será reconstruído. E o anticristo é aquele que irá permitir que isso aconteça. Vários versículos bíblicos confirmam que o templo judeu será reconstruído em Jerusalém durante os últimos dias. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 1, nós lemos: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deus previu tudo isso. E este é o grande sinal. Perguntariam, Deus existe? Como sei que Deus existe? Israel, olhem só, exatamente o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Não podemos ser ateus, não podemos ser agnósticos, ninguém pode negar isso. São fatos. Aconteceu diante de nossos próprios olhos. E é claro, ainda há mais por vir. E porque o que ele previu já aconteceu, nós temos toda a confiança de que o que ele diz que ainda está por vir irá acontecer exatamente como diz a Bíblia. Ok. Então isso está acontecendo, estão se preparando para isso. Falta localização geográfica, para isso é necessário que haja paz. Lembrando que Obama já articulou para que haja essa paz, o Papa já pediu para que haja essa paz. Existe um esforço, né, de todas as nações, de líderes religiosos, para que haja essa paz. Na hora que foi estabelecido isso, o templo é reconstruído e aí começa a coisa cada vez estreitar mais. Uma outra coisa que é importante pontuar, será que nós vamos estar para ver tudo isso? Lucas capítulo 4, versículo 16, é algo bem interessante aqui. Jesus está mostrando para que ele veio. Ele mostra nesse momento qual foi para que ele estava, qual era a sua missão. Ele revela a sua missão. Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista dos cegos, e por liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, sentou-se, e todos os que estavam na sinagoga estavam fitos nele. Então ele chegou até aqui, ao anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele está lendo Isaías 61, vamos ver o que o texto diz. Diz assim, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui Jesus leu que essa era a sua missão, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aí depois continua, e o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia da vingança, que é o dia da ira, que é a volta de Jesus, isso daí ele não veio para esse propósito. Naquele momento ele veio apresentar o ano aceitável. A ira não estava destinada àquele momento. Vamos entender melhor o que a Bíblia fala a respeito disso. Sofonias 1,15. E aquele dia será dia de indignação, dia de tribulação e de angústia. Olha essas palavras, angústia. Dia de alvoroço e assolação. Dia de trevas e escuridão. Dias de nuvens e densas trevas. São palavras pesadas, né? Palavras densas. É o dia da ira. Joel 2,2. Dia de trevas e escuridão. Dias de nuvens e densas trevas. Outro texto. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, né? Isaías 34, 8. Porque será o dia da vingança do Senhor. Daniel 9, 27.
e firmará aliança com muitos por uma semana, que seriam 7 anos, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oração, pois os 3 anos e meio ele vai se assentar no templo, e sobre as asas das abominações virá o assolador, isso até a consumação. Aí a coisa vai começar a ficar pesada. Mateus 24, 21 também corrobora para isso. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Foi uma aflição tão grande, tão enorme, que nunca houve e nem vai existir. Olha o que está para vir, né? Daniel 7, 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Isso aqui está remetendo a um calendário persa, isso aqui equivale a 3 anos e meio. Tempo equivale a 1 ano, tempos no plural 2 anos, metade de um tempo de 6 meses, então 3 anos e meio. Então, João 14, 3, nós vamos estar separados por Jesus. Jesus vem nos buscar. Nós vamos estar nesse dia da vingança, quando essa assolação, essas nuvens, trevas, destruição, angústia chegar. João 14, 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então nos mostra que Jesus ele vem nos buscar, e nós não vamos ficar, não somos destinados a esse dia da ira, esse dia da vingança. É isso que essa posição teológica que eu estou apresentando para vocês se fundamenta. Daniel 12, 1, isso é importante a gente se ver nesse texto aqui. E haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, vai livrar o povo, nesse tempo de angústia, como nunca houve. E todo aquele que for achado no livro. Então, se o teu nome está no livro, beleza. E se não está? Se não está, está lascado, né? Então tem que estar no livro, né? 1 Tessalonicenses 5,9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, esse dia da ira não foi destinado aos verdadeiros, aqueles que têm seu nome no livro. Apocalipse 3,10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir, sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Tentar os que habitam a terra. Então Jesus ele vem nos buscar. Então a igreja, por essa posição teológica, vai estar sendo arrebatada, vai estar nos céus, está na presença de Jesus, não vai participar da grande tribulação, vai passar pela primeira peneira. A gente vai ver, a gente viu que até o 3º capítulo de Apocalipse, a igreja vai ser citada 17 vezes. Depois ela não vai aparecer mais, não vai aparecer mais. A gente vai ver aqui um outro texto, vai aparecer só no capítulo 19. Olha a igreja onde é que ela está. No capítulo 5, versículo 9, a igreja está aqui. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, milhares e milhares. Então, ao redor do trono, onde está o trono? Está lá no céu, não está aqui. Então, era uma dimensão espiritual. A igreja estava lá, cantando um novo cântico, Milhares e milhares. Só que nós somos bilhões na terra. Ou seja, uma pequena parte vai subir, muita gente vai ficar. Vai ter uma segunda chance, claro, mas vai ser bastante difícil. Você vai subir por amor ou pela dor. É melhor que você esteja convertido de fato antes por amor, do que você venha se converter no meio de uma tribulação tão intensa que vai acontecer aqui, e as coisas vão ficar bem complicadas, Apocalipse 22:15, isso é importante você guardar também. Ficarão de fora os cães, beleza, não sou cão. Os feiticeiros, beleza, feiticeiro também não sou. Os que se prostituem, os homicidas, mas eu nunca matei ninguém, mas você pode matar sonhos. Você pode matar alegria, você pode matar esperança. Você tem muitas maneiras de você matar, Muitas maneiras. Quando alguém fala para você não vai dar certo, você não pode, você não consegue, está te matando. Está matando do mesmo jeito, faz intencionalmente. Matando sonhos, matando alegria, matando esperança. E os idólatras significa alguma coisa que ocupa o lugar de Deus. Eu sou cristão. Mas meu dinheiro é avarento. Avarento não entra. Os avarentos não vão entrar. Você está idolatrando o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você não entra.
né? Você idolatra o teu carro, idolatra algum objeto, o cargo que você tem na empresa, isso massageia o seu ego, é idolatria do mesmo jeito. Você se idolatra, tem gente que se idolatra, tem gente que tem orgulho da humildade. Eu sou tão humilde, eu tenho orgulho da minha humildade. Eu sou uma pessoa muito humilde. Então é idolatria do mesmo jeito. E qualquer que ama e comete a mentira, ama e comete a mentira. Então a gente imagina menti ali pro meu chefe, falei que eu estava com um problema, peguei trânsito, peguei nada, dormi até mais tarde, mentiu. Mentira é mentira, né? Mentiu. Mentira é coisa do diabo. O cinturão da verdade, ele cinge o soldado de Cristo. O soldado de Cristo, ele é cercado com a verdade, não com a mentira. Mentira é coisa do capeta. Então, existem muitas maneiras, né, da gente estar servindo ao diabo pela mentira, pela idolatria, por tantas outras formas aí. Então, esse cenário começa à nossa volta. Então, Jesus, ele vem nos buscar, né? Mas nós temos que estar com o nome no livro. Quem não tiver com o nome do livro, tá lascado ali. E as coisas vão acontecer. O que está acontecendo à nossa volta? Né? Nós já sabemos que o biochip já está aí. Né? O biochip já está aí, tem a marca, já existe, já tem tecnologia do biochip. Então ninguém vai poder comprar, vender, transferir, fazer nada. E parece algo positivo, gente. Tem uma propaganda já veiculada já nos Estados Unidos, vai começar a ser veiculado no Brasil a respeito do biochip. A primeira vez que falaram do biochip, curiosamente, foi em torno de 2004 a 2006. Começaram a falar do biochip. Lembra aquele período, 2002, 2006, 2013? Em torno de 2006, muita coisa aconteceu. 2007, o livro do Al Gore, e 2004 a 2006 começaram a falar do biochip como sendo uma coisa positiva. Aí estava fazendo uma propaganda Motorola, dizendo, olha, novo chip de implante cerebral Motorola. Ou seja, a propaganda diz, enquanto você não tem implante, usa o celular para falar com as pessoas. Agora que você tiver implante, você fala até por telepatia. Era mais ou menos essa a ideia da propaganda ali. E hoje já tem essa tecnologia do biochip, parece algo positivo. Bateria de lítio, se recarrega com as alterações térmicas do corpo humano, né? 2 pontos para implante, mão direita e na testa, né? São os pontos favoráveis para que haja essa bateria seja recarregada. Tentou tirar? Não consegue tirar. Para colocar é fácil, via subcutânea na sua pele, método indolor, mas para tirar é complicado. Estoura essa cápsula de lítio e pode, se for no braço, causa uma reação química, tem que amputar o braço. Se for na cabeça, não tem como amputar a cabeça, né? Então, já tem a teoria, a técnica biométrica, já tem o GPS, já tem os satélites posicionados, já te rastreiam. Parece algo positivo. Você passa no scanner, debita, acredita, compra, vende. Não precisa mais de carteira de habilitação, de RG, de CPF, de cheque, de cartão de débito, cartão de crédito. Não precisa de mais nada disso. Passa lá, prontuário médico, bandido não foge mais da polícia, rastreado via satélite. Tudo corrobora para algo positivo. Mas, na verdade, faz parte de um plano macro aí. Já está começando a acontecer. Nos Estados Unidos já tem um projeto para chipar a população. Tem um alvo até 2017 para que esse projeto se cumpra, né? Já está começando, está embrionário ali, já existe o projeto pronto, já começou ainda de maneira tímida, mas já está começando a chipar as pessoas. No Brasil, a Bahia comprou vários chips para chipar crianças na escola, para ter certeza que elas estão frequentando as aulas. O uniforme já tem um chip. Então já estão chipando animais. Então essa tecnologia está cada vez mais presente à nossa volta. Vai ter carro agora rastreado também, vai ser obrigatório. Eu vi uma notícia aí também, os carros vão ter rastreamento também. Tem bastante coisa. Eu vejo todo esse cenário cada vez mais, né, coisas acontecendo à nossa volta. Então o biochip já tem essa tecnologia, já existe a tecnologia do biochip e já começa a divulgar como algo positivo. Olha, tem uma coisa legal para acontecer aí. Se prepara que isso é positivo. Então esse biochip já existe. E quem não aceitar? Não aceita o biochip. Não vou aceitar a marca, não vou servir ao capeta, não vou ser controlado. Como é que eles vão fazer? Eles querem eliminar focos de resistência. Eu inferia, né, sempre acreditei que poderia ser a gripe espanhola. A gripe espanhola foi ressuscitada pelos Estados Unidos, né? É um vírus altamente letal, ele surgiu em 1918, na Primeira Guerra Mundial. Vocês terem um parâmetro do grau de letal do vírus da gripe espanhola, a Primeira Guerra Mundial matou aproximadamente 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas a Primeira Guerra matou. A gripe espanhola, num período menor do que a guerra, né, matou 50 milhões de pessoas, ou aproximadamente 5% da população mundial na época. Os Estados Unidos ressuscitam o vírus da gripe espanhola, e isso dividiu a comunidade científica. Muitos têm medo de uma arma química. Os Estados Unidos possam lançar uma arma química, né, e espalhar isso na nossa atmosfera. Aí quem tem o chip, né, vai ter direito ao sistema de saúde, então pode tomar vacina, toma antídoto. Quem não tem o chip, né, só num jornal mexicano lá também, quem não tem o chip, né, não vai poder ser atendido, né? Então tem que ter o chip para poder ser atendido, se tomar o antídoto. Então assim eles eliminam qualquer foco de resistência ali, qualquer foco de resistência. Como é que eles estão pulverizando essas contaminações na nossa atmosfera? Tem esses aviõezinhos que soltam fumaça. Começou, seja um bom observador, 2006.
2006 a 2010, começou a gradualmente começar esses aviõezinhos a pulverizar na atmosfera. Começaram timidamente, a gente olhava, achava que eram trilhas de condensação, né? Tem zonas de condensação, que acontece de fato. Então tem jato, está numa altitude, aquela altitude o ar está mais frio, né? A turbina do avião é quente, né? Tem combustão, então ela joga uma massa de ar quente, faz uma condensação, forma uma linha de fumaça, né? Mas existem aviões que voam a altitudes mais baixas, ou seja, não estão em zonas de condensação e soltam rastros de fumaça, não só no Brasil, mas isso acontece no mundo inteiro. Se você pesquisar na internet, tem gente que filmou isso aí, no mundo inteiro tem rastros químicos. Tem um documentário, não tenho como passar aqui inteiro, eu vou disponibilizar depois no Facebook, ele tem mais ou menos uma meia hora de duração. Eles posicionaram uma câmera um local fixo, né? Fixando o céu azulzinho, né? E marcaram, num período de 6 ou 7 horas, eles contaram mais de 100 aviõezinhos que passaram ali cortando o céu. Depois o céu ficou totalmente cheio de nuvens, né? Então, câmera fixa, muito interessante, né? E olha só um desses aviões em ação. Vou mostrar para você um desses aviões em ação. Despejam rastros químicos. Ninguém sabe exatamente o que é e nem o governo mundial se pronuncia a respeito. Ninguém dá nenhuma mensagem oficial o que está rolando, o que é isso. Você vê um avião grande, de porte grande, não tem rastro de condensação e agora ele vai começar a despejar a química, né, na nossa atmosfera. Você vê que a gripe espanhola espalhou pelo mundo inteiro e não tinha isso. Espalhou simplesmente que as pessoas iam levando o vírus. Agora imagine espalhando na atmosfera. A velocidade de contágio da pandemia é muito maior. Os cilindros que ficam no interior do avião e ninguém sabe dizer exatamente o que tem. A gente sabe o resultado, né? Isso tem acontecido o tempo todo à nossa volta. Somado a isso, existem inferências de alguns pesquisadores que estejam fazendo pesquisas com o tempo, pesquisas climáticas. Eu li a respeito que a China, na época dos Jogos Olímpicos, pulverizou com iodeto de prata esses aviões, bombardeou as suas nuvens com iodeto de prata para fazer com que as nuvens não produzissem chuva e assim eles teriam um dia de sol na época da abertura dos Jogos, né? Isso aí a China divulgou, inclusive, essa questão. Aí você soma isso com o projeto HAARP, que já existe, né? Já existe a Rússia, já tem, os Estados Unidos tem uma estação no Canadá, também que é americana, embora esteja em solo canadense. Então isso aí tem esse projeto HAARP de controle do tempo, já existe isso, né? A Rússia já tem isso aí, já tem documentação disso desde a época da Segunda Guerra. Então tem muita coisa acontecendo, uma das estações de HAARP, né? Então saiu um documentário na TV Record, né, daquele repórter da Record, muito interessante, tem uns 40 minutos também, impraticável passar aqui, fica a dica para vocês assistirem o documentário completo. A Record fez um documentário bem interessante a respeito desse controle do tempo. E aí o que é mais assustador, eles estão lançando isso aí na atmosfera, né? Estão fazendo experiência, isso é um ensaio, não começou para valer ainda, não começou para valer, porque ainda não tem a tecnologia biométrica, não começou o controle. Então eles estão ensaiando, funciona, vamos ver se funciona, vamos ter uma ideia da extensão, vamos ver como é que isso aqui está se desdobrando. Gente, é assustador, porque eu vi algumas coisas acontecendo há muito tempo atrás. Eu vi pesquisas feitas com micro-ondas, né? O micro-ondas, a questão de 10 anos atrás, começaram a divulgar isso em revistas científicas. Mas eu vi esses experimentos embrionários ainda, 20 anos atrás. As micro-ondas são ondas eletromagnéticas, né, que você expõe o cérebro a essas ondas e pessoas supostamente saem da depressão. Mas elas foram desenvolvidas para causar depressão, né? Originariamente foi para causar a depressão, para causar transtornos mentais. E hoje a gente vive o século da depressão. O século XXI é o século da depressão. O comprimido mais vendido pela indústria farmacêutica é os antidepressivos, né? Então a gente vive uma realidade triste nesse período da história. Você vê aqui falando sobre as micro-ondas, como é que funciona. Aqui a revista científica falando que eles estão usando isso para tirar da depressão. Aí perguntam para o cientista, poderíamos usar isso para a guerra? Ou seja, a gente lança via satélite um canhão de micro-ondas para os nossos soldados. Vamos deixar eles motivados, entusiasmados. Em contrapartida, deixa o exército adversário desmotivado, triste, cabisbaixo, deprimido. Poderia? O cientista disse, sim, poderia, mas jamais usaríamos isso para a guerra. Não usaríamos tecnologia nuclear na guerra também. Estão usando sim, cientistas americanos trabalham junto com militares para criar uma arma capaz de disparar dor. É o mesmo princípio das micro-ondas. Foi feito testes com sucesso no Iraque, lamentavelmente. Então essa tecnologia já existe hoje. Nessas micro-ondas, elas não causam apenas sensações, elas podem implantar pensamentos na sua mente. Pensamentos na sua mente. Para que isso ocorra, tem que haver pequenas alterações neuronais, né? Tem que fazer pequenas mutações genéticas em você, e hoje a alimentação já faz isso.
Hoje a alimentação, ela muda geneticamente pessoas. Vou pensar um exemplo, bisfenol, conhecido tecnicamente como BPA. O bisfenol é usado pela indústria desde a década de 50 em mamadeiras, em brinquedos, em garrafa PET, causa uma alteração de hormônios, né, no ser humano, causa disfunção sexual, causa uma série de problemas, né, e hoje a gente vê o desdobramento disso na nossa sociedade. Pessoas que já nascem, né, com uma predisposição genética para desenvolver, né, uma homossexualidade, por exemplo, né, como mercúrio também, como leite de soja também. O pediatra não recomenda leite de soja para criança, porque sabe que vai causar uma alteração, pode causar uma alteração genética nele ali, pode fazer com que ele tenha atrofia de testículos, que ele não produza adequadamente os hormônios, afeta o crescimento, uma série de tratados contrários ao leite de soja, especialmente na fase infantil. Então tem muita coisa, eu estou sumariando aqui e deixando algumas iscas aí para vocês pesquisarem, né? Pesquisarem na internet, pesquisarem, irem atrás dessas informações, que vai fazer com que você tenha um volume mais amplo. Mas tem muita coisa sendo preparada à nossa volta. Aí esses aviões estão despejando, né? Poderia ser a gripe espanhola, que eu inferia na época, e uma ocasião, há mais de 20 anos atrás, eu me deparei com uma cena muito horrível. Teve muitas coisas que eu vi que marcaram a minha vida, que levou anos, né, para que eu lembre a cena, mas aquilo ali já não está mais agregado àquele sentimento tão intenso que eu tinha na época de angústia, de tristeza, enfim, a lembrança ela associava isso. Hoje eu lembro, né, foi uma coisa que aconteceu, é triste, não é legal, mas já não tem aquele mesmo impacto. Deus trouxe uma cura para o meu coração, mas levou tempo. Então eu vi pessoas com ulcerações muito severas, e hoje eu vejo essa síndrome de Morgellons, né, que pouca gente conhece, pouca gente ouviu falar. A gente tem deflagrado um pouco disso no Facebook, porque por enquanto a internet ainda é o meio mais seguro de divulgação, por mais paradoxal que seja. Por um lado, é uma indústria de boato, de mito. Você coloca qualquer porcaria lá, as pessoas muitas vezes colocam até como verdade uma mentira absurda, esdrúxula, né? Mas por outro lado, é o único local que a gente tem segurança para deflagrar a informação, porque hoje o sistema de mídia está tudo controlado, né? Eles só publicam o que tem interesse para eles ali, né? Então a gente começa, a internet ainda é um campo que a gente pode utilizar como veículo de alerta, né? Para que o povo de Deus possa se unir. Então a gente tem deflagrado algumas informações. A síndrome de Morgellons é uma coisa que tem vindo desses aviões de rastros químicos. Tem um depoimento de um ex-agente do FBI, um senhor, ele fala sobre os rastros químicos e fala sobre as doenças que causam esses químicos, né? Tem uma toxicologista especializada em toxicologia industrial, ela foi entrevistada numa TV americana, também ela fala abertamente e deixa claro que essas fibras que estão caindo desses aviões são fibras de nanotecnologia muito pequenas, elas podem atravessar a unha, podem atravessar fio de cabelo, elas penetram sobre a sua pele, elas são compostas de 3 substâncias, né? De poliéster, de silicone, né, e de uma substância orgânica desconhecida. Não conhecem a natureza da substância orgânica. Ela expolia a sua célula, ela tira energias da célula para servir uma espécie de bateria para esse ser aí, essa coisinha que fica dentro da pessoa e sai fio de dentro da pessoa. E é uma ulceração, uma coisa que a medicina tem definido como uma paranoia, como uma histeria coletiva. Não tem se pronunciado oficialmente, mas a gente vê que tem muita coisa estranha nisso, né? Eu vou mostrar para vocês um pouco do que está ocorrendo com esses Morgellons. A gente vai só um trechinho, esse documentário é extenso, tem meia hora, eu vou disponibilizar depois ele no Facebook, mas aqui eu vou passar só 4 minutos dele para vocês terem uma ideia da extensão disso. Dá até coceira do negócio. Sensations on your skin, you get really itchy. It's only like a bad science fiction story. It's like pure evil, I swear. I have Morgellons disease, not a recognized disease. The medical society has shunned us. I saw a doctor who told me I was delusional. I feel like if people can't see it, they don't believe it. I'm sad all the time. I'm depressed all the time.
Fire TV, definitely not your evening news. Hello, everybody, and thanks for joining us tonight. An incredible show coming up. First-time guest is Dr. Hildegard Staninger. Is that correct? Yes, and she's talking about Morgellons. She's one of the foremost researchers on the syndrome. Dr. Hildegard Staninger is a doctor of integrative medicine and one of the leading international scientists in the field of industrial toxicology. Wow, Dr. Staninger is also one of the few scientists actively investigating what's become known as Morgellons syndrome, and joins us tonight with some incredible findings. Welcome, Dr. Staninger. Thank you very much for having me on the show. Thanks for joining us. Wow, what research you've done. Now, this is a first time for most of our viewers, so tell us, what exactly is this Morgellons problem? The Morgellons problem is a syndrome, a disease that has specific things in common with all parties that are developing these symptoms. They have fibers that grow out of their body, and these fibers burn at 1,400 degrees or more. And they also have where it's either black, blue, or red, or even white fibers. They experience hair loss that is replaced by pseudo hair. They have fatigue and a number of what they call lesions, which has like a crust over it, or a pseudo skin, or some people call it a callus, where these fibers and other materials accumulate under the skin. Doctor, we're just showing some photographs as you're speaking, and this thing is hideous. It looks really alien on the human body. Well, it is a true foreign invader, meaning a foreign invader is something that comes into the body and is not recognized by the body and attacks the body's defense mechanism. And in this case, the materials which were identified at the end of the study, which was under Project FM, we found that it was made of a polyester, two-part polyester compound with other organic compounds, and it basically was like two plastic straws within itself. Wow. With a silicone head. Então você vê que existe uma parte orgânica que eles não conhecem os componentes exatos disso. E curioso que também há um depoimento de um ex-agente do FBI, deu a cara a tapa, né, mostrou ali para que veio também e denuncia também esses rastros químicos que também estão infectando a população. São experimentos que estão sendo realizados onde nós somos as cobaias. Eu lembro quando eu tive contato com esse tipo de situação pela primeira vez, há mais de 20 anos atrás, eu tinha ido num outro país da América Latina, fui para colher sangue. Então, eles estavam desenvolvendo o antídoto, né? Eles desenvolveram primeiro a doença, né? Depois estavam desenvolvendo o antídoto e tiraram o sangue para desenvolver um antídoto específico ali. Então, recebi algumas vacinas, tudo isso aí eu já consagrei, já orei para Deus, já quebrei tudo isso daí, né? Mas eles estavam já preparando isso há mais de 20 anos atrás. Quando eu vejo essas coisas acontecendo exatamente dentro do período de calendário deles, vê que essa entrevista com essa toxicologista industrial ocorreu em 2007. Então esse é um fenômeno que ocorre aproximadamente desde 2006 no mundo inteiro, os Morgellons, e só agora está vindo à tona, só agora as pessoas estão tomando ciência disso. É estimado que só nos Estados Unidos tem uns 60 mil pessoas infectadas com Morgellons, na Europa aproximadamente 30 mil pessoas. Ainda não há estatísticas sobre o Brasil, sobre a Ásia, sobre a África, mas isso tem espalhado gradualmente pela sociedade. E o que é interessante é um silêncio da área médica, né? Ainda continuam apresentando como uma histeria coletiva, mas haja coletivo nisso, né? É uma quantidade muito grande de pessoas e a gente vê as lesões e você vê outras pessoas validando isso. Então existe muito claro, essas informações elas precisam ser o mais contidas possível para que não chegue até nós, né? Não chegue até nós isso. Olha só o que falou esse ex-agente do FBI também, a respeito desse tema.
algumas poucas pessoas têm tido a coragem, né, de vir a público e usando como ferramenta a internet para trazer o alerta, né, à população. Mas é como nós colocamos, nós não vamos impedir que essas coisas aconteçam, nós vamos nos preparar para o impacto e nós vamos aprender como nos preparar para isso. Paradoxalmente a isso, vamos montar mais uma peça nesse quebra-cabeça. Então eles vão espalhar alguma coisa na atmosfera para eliminar o foco de resistência. Quem não aceitar a marca, o contato eletrônico, a gente até publicou isso no Guerreiros da Luz, quem não aceitar o contato eletrônico, então vai ter uma pulverização na nossa atmosfera, vai eliminar o foco de resistência. Aonde é que vai sepultar essas pessoas? Né? Lembra quando Hitler, né, matou de maneira bárbara, de maneira cruel, de maneira desumana os judeus? Eles eram lançados em covas, né? Na terra. Agora, essas pessoas que vão ser contaminadas por esses elementos químicos não podem ser sepultados em covas comuns. Eles vão ter que desenvolver covas especiais para que não haja contaminação do solo. E isso já existe. Já existem agora caixões. Mais de 5 milhões de caixões estão... É isso que nós sabemos, que é pontinho do iceberg. Nós sabemos de 5 milhões, porque muita coisa não chega até nós. Hoje é vendido uma imagem, também é época da eleição de novo, né? É vendido uma imagem de quê? Que as urnas eletrônicas são impossíveis de você adulterar, inadulteráveis, né? Mas vazou uma época na revista Veja que as urnas em Alagoas foram fraudadas. Houve fraude no sistema de votação em Alagoas. Saiu uma única vez, depois nunca mais. Tipo, vazou sem querer. Opa, abafa essa história aí. Não vamos falar disso não, para quê? Né? Vamos voltar a que o povo acredite que está funcionando. Então, às vezes vazam algumas coisas. Então vazou para nós 5 milhões de caixões produzidos pela FEMA, né, nos Estados Unidos, para sepultar pessoas. Cada uma desses caixões, eles podem comportar 4 adultos ou diversas crianças. Eles estão colocados em pontos estratégicos nos principais portos do planeta, inclusive no porto de Paranaguá, né, no Brasil, né, e, tem bastante deles. Em Santos eu não tenho informação oficial, mas em Paranaguá tem. Então a gente começa a observar que isso está acontecendo e já existem cemitérios de concreto para sepultar essas pessoas, para não ter contaminação do solo. Então quando você começa a montar o quebra-cabeça, pois a coisa está ficando estreita, a coisa vai acontecer. Vou mostrar para vocês um pouco desses caixões que estão sendo confeccionados e também desses cemitérios de concreto para onde eles seriam sepultados. Dá uma olhada. Com certeza é uma coisa muito estranha, mas ao que parece, o governo dos Estados Unidos está se preparando para algum tipo de cataclisma de proporções bíblicas. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências preparou um lote de caixões e estocou no estado da Geórgia, perto de Atlanta. Some esta as informações de que os Estados Unidos estariam secretamente financiando construções suspeitas de serem potenciais campos de concentração. Várias dessas estruturas enormes lacradas foram descobertas nos Estados Unidos. São instalações de segurança máxima construídas com verba da FEMA. Quando questionado, o governo se nega a declarar qualquer coisa sobre as estruturas. Curiosamente, essas estruturas são construídas em locais distantes das grandes cidades. Cada um desses centros ou campos de concentração, como foram apelidados, tem espaço para 40 mil pessoas. Para piorar ainda mais, cada um desses centros tem um perímetro de segurança em sua volta, ou seja, as pessoas das localidades só podem observar à distância. Mais adiante, no mesmo documentário, vai mostrar um pouco a respeito desses caixões, desses cemitérios de concreto, quilômetros de cemitérios de concreto, onde esses caixões vão estar sendo sepultados. Não é. Estão deixando o país às pressas. 13º, estão sendo construídos neste exato momento em ritmo acelerado centenas de cemitérios coletivos, cobrindo quilômetros de comprimentos em diversos estados americanos. As catacumbas de concreto se estendem por quilômetros em diversos estados americanos. 14º. Muita coisa acontecendo. Então, dizer que vocês já estão preparados para um cataclisma de proporções bíblicas no sentido de uma pandemia mundial, ou seja, como a Bíblia diz, aflição como nunca houve e nunca tampouco haverá de existir. Dias de angústias, dias de trevas e densas trevas. Então a Bíblia já diz que isso veio acontecer e nós estamos vendo esse cenário se moldurando à nossa volta, se preparando cada vez mais à nossa volta. As plataformas estão prontas. Quando a gente mostra
essa questão dos módulos, que tem inclusive uma fibra orgânica que é desconhecida, que a ciência ainda não conseguiu descobrir. Veja o detalhe, você pode aquecer ela a 1.400 graus para ela queimar. 1.400 graus centígrados, só um forno industrial consegue queimar essa fibra. Você não consegue queimá-la. Então é uma substância desconhecida, né? Porque qualquer outra, como o silicone, o próprio poliéster, ele se queima numa temperatura inferior a isso. 1.400 graus, algumas até mais, e não sabe qual é a composição química exata. Aí você pode dizer, puxa vida, mas que coisa, né? Mas isso é antigo, viu? Esse negócio de componentes que estão na nossa natureza, que nós não conhecemos, tem muita coisa. Vou pensar um exemplo, lembrando que os demônios ensinam muitas coisas, né? Eles têm conhecimentos que o homem não tem. Então, através de rituais, de pactos, de alianças, foi transportado para o homem técnicas de guerra, armas de destruição. Satanás veio para roubar e matar e destruir. Tudo que causa destruição, pode ter certeza, ele está ensinando o homem, ele está ensinando. Pensar um exemplo. O Egito tinha muito ocultismo, tinha muita magia no egípcio, assunto que a gente aprofunda melhor no seminário nível 2. Né? Até hoje não se sabe como é que era feita a técnica de mumificação do Antigo Egito. O faraó Ramsés II, que está exposto no Museu do Cairo, né? A múmia dele, você olha ali, ela está perfeitamente conservada, ela tem 5.000 anos de história. 5.000 anos, você vai dizer, poxa, mas está o pó do trigo da farinha da mandioca. Mas para 5.000 anos está jovial, faz propaganda de creme, né? Lembra Frankenstein. Está bem para 5.000 anos. A gente não tem essa técnica de mumificação, nós não conhecemos esse segredo. A gente imagina múmia, Egito. Não é só no Egito não. Múmia maia, inca, asteca, tem múmias de vários outros povos também mumificavam. Você vê aqui uma múmia inca, você vê que o rosto da criança ali está preservado. Tem séculos isso aqui, está preservado. E essa técnica de mumificação nós não conhecemos. Aí os cientistas fizeram uma experiência. Pegaram pedaços, né, dessas bandagens e viram a mesma substância química que está na bandagem da múmia inca e foi encontrado nas bandagens das múmias egípcias. A mesma substância. É uma substância química que nós não conhecemos, não está na nossa tabela periódica. A ciência desconhece, ninguém sabe o que é. Os cientistas chamam popularmente de líquido conservante. Esse é o segredo deles, ninguém sabe qual a composição. Eles encontram alguns elementos conhecidos, mas encontram uma gama de elementos que são completamente desconhecidos, nunca conseguiram reproduzir. Encontraram na parede das pirâmides também. Na pirâmide de Quéops tem uma pintura na parede, essa pintura tem 5.000 anos, não tem Photoshop aqui. Você vê que a cor está preservada. Qual é o segredo? Porque sobre a pintura foi passada uma película. A mesma substância utilizada nas bandagens das múmias foi encontrada nas paredes da pirâmide de Quéops. E aí fica a grande questão. Existe uma corrida para tentar descobrir esse segredo. Os equipamentos de análises químicas mais avançados não quebram essa fórmula química. Não quebram, não descobrem. Porque há de convite. Se alguém descobrir, está rico. Hoje você pinta a sua casa. Pintou a casa lá, depois de uns 5 anos, já começa uma bolha, a tinta fica ruim, né? Tem que pintar de novo. Se alguém soubesse o segredo, sobre a pintura passava uma película do líquido conservante. Próxima mão de tinta na sua casa, há 5.000 anos. Né? O cara que gerar essa patente aí, ele está rico pro resto da vida. Né? Então existe uma corrida, não descobre. Esse livro é para trazer uma bênção para você. Uma bênção através do conhecimento que ele gera. Não vamos impedir a tempestade. Tudo isso vai acontecer e muito mais. Eu estou pensando aqui a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa. A gente falaria aqui uma semana sobre escatologia e ainda teria tema, não esgotaríamos o tema. Então, estou mostrando um preâmbulo. Vai acontecer. Esse cenário de angústia vai acontecer. O dia da ira vai acontecer. A tribulação vai acontecer. O anticristo vai vir. Vai ter o apoio da igreja, vai ter o apoio do falso profeta e vai trazer soluções para muitos problemas. As pessoas vão olhar, puxa, ele é o cara. A Bíblia diz que a imagem da besta vai falar. Vai falar. Deu poder para que a imagem da besta falasse. Parecia utopia. Na época de João, quando João teve essa visão, puxa, que estranho, será que é possível isso? Ele escreveu, Deus mandou, estou escrevendo. Mas hoje a imagem fala, a televisão fala. Né? Uma pessoa hoje pode ser onipresente no mundo inteiro. Ele fala em cadeia nacional, em cadeia mundial, via satélite. Você tem ao vivo, né? em tempo real aquilo ali. A imagem fala. Hoje tem holograma. Tem show já do rapper lá que fez com holograma. Estava ali, o cara não está mais, né? Mas ele estava ali, todo mundo viu. Vão tentar fazer agora um show, parece que do Michael Jackson, com holograma também. Né? E parece que o cara está ali. Né? Tão real que é a coisa. Então hoje a imagem fala. Então nós vemos todos esses sinais cada vez mais próximos do nosso cérebro, cada vez mais próximos. Então o livro do Apocalipse é para trazer bênção, não para trazer maldição nem medo. Ele é para trazer conhecimento para você, para que você esteja preparado. Como é que eu me preparo para o impacto?
Vai chover, eu pego a chuva. Opa, está começando as coisas. Eu vou me santificar. O que é santificação? Santificar é separar. Não quer dizer que você vai se isolar do mundo, porque você vive no mundo, mas você não vai deixar que o mundo te influencie. Né? Você vai assistir um filme na televisão, eu vi um filme lá do Stallone, eu vi o Rambo, mas eu não vou sair dando tiro em todo mundo. Eu assisti, poxa, é um entretenimento, né? Mas eu não vou deixar com que aquelas mensagens venham entrar no meu coração. Né? Você tem que influenciar o mundo não tem que influenciar você. Isso é santidade. Em termos práticos, isso é santidade. Né? Nós vivemos o que a gente prega. Ah, mas essas doenças e as pragas, a Bíblia diz que se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode até comer coisas mortíferas e não te farão mal algum. Né? Você pode ir lá comer uma coisa envenenada, e se Deus estiver com você, né? Você caiu aqui no Paulo foi picado pela cobra, né? E ali coisas mortíferas, veneno ali, não surtiu efeito nele. Então nós temos que ver esse desdobramento maravilhoso, né, que Deus faz em nossas vidas. Então é ter uma vida reta diante de Deus, e nada do que Deus não permitir vai te acontecer, né? Tudo que acontecer é porque Deus permitiu. Se Deus permitir, Ele tem um propósito, como aconteceu com Jó, lapidar a fé. Então Deus vai provar você através das provações, vai lapidar a sua fé para que você brilhe, né? O diamante, para brilhar, tem que ser lixado, e a gente não quer essa parte da lixa, lixar não, né? Mas tem que ser lixado. Então essas lapidações é para o nosso crescimento. Quem faz a academia, quem corre, né? Você sabe, no começo você corre uma quadra, corre duas, vai aumentando aos poucos, né? Vai mantendo cadência. Então você sente fadiga, dói os músculos. Então aquilo ali vai fortalecendo você. A fé é da mesma maneira. A fé como um músculo tem que ser exercitada para ser fortalecida, que assim você vai ser mais do que vencedor, aplicando esses preceitos. Quer ver como Deus está no controle da história? Apocalipse capítulo 7, Deus está no controle. Capítulo 7, versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, mesmo nesse cenário, né, Deus ele já diz: olha, eu estou no controle, vai ter 144.000 judeus que vão se converter e vão pregar para os judeus. Vai assim que vai acontecer. Eles estão, eu escolhi. No meio de todo esse cenário, Deus está no controle. Aí você vê essa coisa interessante, aconteceu lá com os judeus, 144.000. Quer ver onde que eles estão agora? Apocalipse capítulo 14. Eles cumpriram o seu destino. Olha onde eles estão agora. Capítulo 14. E olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Eu ouvi uma voz no céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam com um cântico novo diante do trono. Estão lá no céu, o trono está no céu, né? Cumpriram a sua missão. Deus está no controle de todas as coisas, né? Então tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Então é importante você saber, tempestade está vindo, vamos me preparar? Vou buscar santidade, vou buscar fazer mais o bem, vou estender mais a mão e apontar menos o dedo. Jesus está voltando, vou colocar vestes brancas, vou purificar minha vida, vou ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Gente, se os animais são capazes de externar gratidão, os animais são capazes de expressar compaixão. Eu postei alguns vídeos aí, achei muito de uma onça que matou uma macaca, caçou, está fazendo o instinto dele, ele caça para comer, ele não caça por esporte, ele não vai pendurar depois a cabeça na parede, né? Ele não pega pele, ele vai matar, ele está caçando para comer, é o instinto dele. Meus gatos fazem também, às vezes trazem um rato para mim, traz uma barata, tudo feliz, eu cacei, falei, caçou porcaria, come a ração, né? Mas traz todo feliz, todo pimpão lá com a caça. É instinto, eles vão caçar, né? A casa do vizinho está abandonada, tem uma matagal lá, tem um monte de rato. Meus gatos vão tudo para lá. Vou procurar, cadê os gatos? Tá no vizinho. Aí volta atrás do ratinho, né? Eles são bonitinhos. Se eu consigo salvar o rato, eu salvo, né? Levo de volta pro bueiro, volta pra casinha. Né? Vai porque o seu pai tá preocupado com você, ratinho. Saiu sem dar notícia, quase morreu. Pega passarinho, tudo, dá estrada. Instinto. Não caça por mal, caça por instinto. Aí, o que acontece? Essa onça caçou a macaca, matou a macaca, só que ele estava junto com o macaquinho. A onça largou a presa e foi adotar o macaco. Você consegue imaginar uma coisa dessa? A onça adotou o macaco. Né? E você vê que ela nem se preocupa mais com a caça, não tem mais nem fome, não vai destruir ali a carcaça na frente do bebê macaco. Cuida do macaco, gente. O animal faz isso. O leão, a gente postou do leão Christian, né? O leãozinho ali que cresceu, 2 rapazes cuidaram dele, ele foi reintroduzido
ido para a África, de repente, depois de um ano, os rapazes foram despedir, o leão está pronto, ele vai voltar para a selva, cuidado, ele é um animal feroz, ele pode não reconhecer vocês, viu, os caras voou para cima, abraçou, lambeu, balançou o rabo, apresentou a família, tudo mais. Poxa, os animais conseguem fazer isso, gente. Você acha que nós não podemos muito mais? Nós temos o Espírito Santo. Vou mostrar para vocês, eu já postei isso aqui no Facebook, mas como a gente está gravando, eu quero deixar isso aí em registro. De uma macaca, ela estava destruída, estava machucada, ferida, e ela foi levada para uma reserva e cuidaram dela, né? Como é que chama o negócio lá? Não é bióloga, é que cuida de macaco, primatóloga, isso aí, primatóloga, pois é. Então ela cuida dos primatas, né? Então ela cuidou dessa macaca, cuidou do bichinho, e quando o bicho estava bom, levaram de volta para a selva. Gente, um macaco, um ser dito como irracional, soube expressar gratidão, soube agradecer. Será que nós não podemos fazer mais do que isso? Muito mais, né? Vamos dar uma olhada. Close to that, Wunda. And actually, her name is fit exactly with her, because she was in different situations that was very close to die. The last time she had a very serious illness. She was really bad. She lost weight and she was looked for seriously. Unbelievable. And now we are going to give her paradise on the island. Agora vai ser reintroduzida na floresta. A really exciting moment for me. Here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead almost. I mean, I saw her looking almost dead, but anyway, now she has a will to live, and here she is about to come out into this paradise. She's the 15th chimpanzee to get her freedom here, and we hope ultimately to have about 60 on the island, all waiting, and I'm hoping that for my 80th birthday, which is next year, that we can raise enough money to bring all of them out and give them all their freedom. And that will be the best birthday present that I could have. So I hope that you help us, please. Consegue expressar ternura, consegue expressar gratidão,
Nós temos o Espírito Santo, a gente pode expressar muito mais do que isso. Nós temos o dever de andar na terra como cidadãos dos céus. Nós somos só peregrinos aqui. Nossa terra é lá. Nós temos que fazer diferença aqui. Eu tenho certeza que Deus está erguendo um remanescente fiel. Poucos que farão diferença a muitos. Né? Se você observar, Jesus escolheu um grupo tão pequeno, né? Escolheu 12, um ainda, outro traiu. Mas aqueles, depois Paulo vem e retoma o local de Judas. E você vê que aqueles 12 espalharam o Evangelho, né, os valores de Cristo por todo mundo. Davi tinha muitos que o seguiram, mas ele tinha os valentes, Davi. Dos valentes tinham aqueles que eram mais próximos, ele tinha 3 que eram mais próximos ainda. O exército de Gideão, mais de 30 mil homens querem fazer parte do exército. Deus passa na peneira e escolhe 300. Deus não precisa de muitos para fazer grandes coisas. Que você possa ser esse pequeno, né? Pequeno grande nas mãos de Deus. Que Deus possa usar a sua vida como instrumento de bênção, possa usar a sua vida como um trombeteiro do rei, possa ser o seu instrumento nas mãos de Deus para alertar esses que dormem. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, né? Que nós possamos fazer valer a pena. Ele morreu por você, vamos viver por Ele, né? Nós somos produtos do sonho de Deus, vamos fazer diferença na terra, né? Vamos orar, Deus, para que Deus possa nos capacitar, nos dar força. Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Senhor, diante do Teu altar as nossas fraquezas, as nossas limitações, Senhor. E pedimos, Espírito Santo de Deus, fale os nossos corações. Desperta em nós, Deus, aquele amor dormente. Desperta em nós, Senhor, aquela chama da fé que já tem se apagado ao longo dos anos. Tua palavra diz, Senhor, que no final dos tempos o amor de quase todos se esfriará. Ó Pai, que o nosso amor possa crescer, Deus. Possa ser aquecido a cada dia mais com as nossas orações, com as nossas leituras da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, ser instrumentos em Tuas mãos para aquecer a fé daqueles que já estão mornos. Possamos, Senhor, ser instrumentos em Tuas mãos para despertar aqueles que dormem, porque o Senhor está voltando. Aqueles, Senhor, que correm atrás do vento, que buscam a prosperidade na terra. Ó Pai, o Senhor veio para que nós tivéssemos uma vida em abundância. E a vida de abundância é aquela paz que transcende o nosso entendimento, que só o Senhor Jesus pode dar. Esse é o maior tesouro. Quantas pessoas têm tanto dinheiro, mas são tristes, são vazias. Quantas pessoas têm tudo, mas encontram solução para a vida na morte? Quantos, Senhor? Dinheiro é só um meio, mas não é um fim em si mesmo. Ó Pai amado, que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos trombeteiros do Rei. Ó Pai, que aquela paz que transcende o entendimento nós possamos sentir em nossas vidas.